Olá, uma boa tarde. A Igreja Católica celebra no próximo domingo o Dia Mundial das Missões. Em ano de jubileu, são muitas as organizações e setores da pastoral que rumam em peregrinação para junto do Papa assinalarem e celebrarem o seu trabalho. Assim aconteceu com a Fundação Fé e Cooperação. Contamos neste programa com Joana Peixoto, da Fé e Cooperação, da Fundação Fé e Cooperação, e também com o Frei Mário Marçal, frade dominicano, atualmente assistente espiritual da mesma fundação. Com eles, vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, mas também dar conta da participação no Jubileu em Roma. Boa tarde a ambos, obrigada por estarem na nossa companhia. Joana, começava por si. Que relevância tiveram estes dias a peregrinar em Roma, no Jubileu, e a forma como estes dias impactam diretamente o seu trabalho? Boa tarde a todos. Acho que estes dias foram de grande privilégio para a Fundação Fé e Cooperação e para toda a equipa, porque pudemos fazer esta jornada não só com a sede aqui em Lisboa, mas também com o Conselho de Administração, com o nosso assistente espiritual e com os colegas também que estão nos países onde trabalhamos, em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, também estiveram representados por um colega de cada um destes países. Então, primeiro que tudo, acho que foi mesmo uma grande alegria podermos viver este momento em conjunto. Depois, este jubileu também surge no ano da celebração dos 35 anos da FEC e podemos fortalecer a nossa equipa não só na relação, mas também na espiritualidade que nos move. Foi mesmo uma coisa que consideramos que agora vai ser muito benéfica para o trabalho, porque não deixa de ser um trabalho em equipa, não é? Mas é um trabalho também centrado naquilo que é a nossa missão e a nossa visão e naquilo que agora será o caminho que vamos fazer nos nossos trabalhos e projetos. Então, para quem não conhece, o que é a Fundação, dependente da Conferência Episcopal Portuguesa, falava na missão que querem continuar a desenvolver. O que é que têm vindo a fazer há 35 anos? Temos promovido o desenvolvimento humano integral e é aquilo que é o nosso objetivo e que queremos continuar a fazer nestes países que referia e também aqui em Portugal, com os projetos que temos. E, no fundo, acreditamos muito que isto se faz através de equipas que estão no terreno, dedicadas às pessoas e com esta visão que vem também do Evangelho e da missão, não é? E, portanto, fortalecer esta missão em conjunto foi uma coisa que pudemos também aprofundar aqui neste jubileu, não só porque nos conhecemos melhor uns aos outros, mas que podemos também aprofundar a nossa espiritualidade individual e que isso também depois se transmite no trabalho que fazemos. Conjugado em conjunto, numa equipa que se divide por vários países, conjugar em conjunto a palavra esperança. O que é que isso significa? Acho que significa mesmo que fortalecemos aquilo que é a FEC, não é? A equipa da FEC, aquilo que é o nosso caminho e que, portanto, traz-nos mais força para aquilo que fazemos no terreno todos os dias. Esta esperança das pequenas mudanças que se traduzem no dia-a-dia das pessoas com quem trabalhamos, esta esperança que os projetos tenham um impacto concreto na vida das pessoas com quem trabalhamos e esta esperança de que continua a fazer sentido este trabalho e que, portanto, este investimento de todos. Frei Mário, qual é a diferença entre rumar a Roma para uma viagem turística ou fazê-la em grupo, em equipa da Fundação Fé e Cooperação, fazendo dela também um percurso espiritual, querendo com essa viagem que haja um impacto concreto no trabalho que há 35 anos a Fundação desenvolve, mas que se quer continuado no tempo? Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigada. Eu creio que é bastante diferente, apesar de tudo. Há coisas que podem ser semelhantes, o convívio, o intercâmbio, a relação entre as pessoas, mas, de alguma maneira, e este é o sentido do jubileu, fazendo-o pessoalmente ou em equipa, é o sentido por onde caminhamos, como é que caminhamos. E uma das coisas que é bonita de perceber é que isso não é, ou não exige à partida que as pessoas sejam necessariamente católicas, com diferentes formas de perspectivar o sentido da sua vida, mas todos estamos a caminho e aquilo que o jubileu nos diz é que esse caminho não é um caminho para o nada, mas há sempre um Deus misericordioso que nos acolhe e que a nossa vida é feita também de travessias, como a da Porta Santa, em que há coisas que queremos mesmo deixar para trás porque nos sobrecarregam, porque nos impedem de caminhar, e há coisas que queremos mesmo recomeçar e contamos com os outros e com Deus para isso. E por isso fazer esta viagem, que é mais que uma viagem, é uma peregrinação, é antes de mais redescobrir o sentido da vida de cada um de nós, mas também da vida da instituição, neste caso da FEC,
Redescobrir o sentido do trabalho que realizam? Sem dúvida, sem dúvida. Porque aquilo que nós fazemos, às vezes as pessoas têm uma ideia de que quem trabalha na cooperação, ou quem ajuda os outros, é assim, o principal é ter boa vontade. Mas a boa vontade não chega. É preciso que essa boa vontade seja feita por profissionais que estudam, que trabalham e que dedicam o melhor de si mesmo para criar oportunidades em que os outros possam crescer e desenvolver-se. E trabalhando com outros que nos ensinam também muitas coisas. Ora, aquilo que muitas vezes se passa é que corremos o risco de ficar fechados em projetos, em metas, em objetivos e perder de vista aquilo que tem de melhor o caminho das pessoas e o caminho das instituições. É que caminhamos com outros, aprendemos juntos e precisamos dos outros para ousar ir mais longe. E não terá sido à toa, também reconhecendo essa realidade que o Frei Mário partilha, que o ainda Papa Francisco escreveu a mensagem para o Dia Mundial das Missões e ele pedia aos missionários espalhados pelo mundo a promoção de uma renovada cooperação missionária entre as igrejas. No contexto que conhecem, o Frei Mário tem a experiência de cerca de 25 anos a trabalhar em Angola, a Joana também cerca de 5 anos ligada à Fundação Fé e Cooperação a trabalhar em Moçambique e com outras experiências acumuladas. Que lugares é que os locais de missão, mas também o mundo, precisa de perceber que tem esta renovada cooperação missionária? Eu diria que o primeiro elemento, digamos assim, vem de Deus, porque não são os missionários que levam Deus às zonas de missão. Deus já lá está e já trabalha com as pessoas, com as culturas há muito tempo. Então, nós temos a experiência bonita de poder redescobrir sinais dessa presença com uma riqueza de outras culturas, de outras maneiras de estar, de outras maneiras de celebrar, de outras maneiras de ver. E é sempre muito mais rico se for múltiplo, se for diverso. Então a diversidade de culturas puxa muito por esta redescoberta que é mais completa se tiver vários pontos de partida e vários pontos de vista. Mas outra coisa é que as situações de missão em muitos locais do mundo são extremamente difíceis. E sozinhos ninguém vai a lado nenhum. E, portanto, é muito importante a cooperação, a entreajuda e, na minha experiência, eu vivi em Angola no tempo da guerra, quanto mais difícil é a situação, maior é a cooperação, a solidariedade entre as pessoas. E esse é um testemunho também fundamental do Evangelho, é que o Evangelho não é cada um por si, é em conjunto, em igreja, em comunidade que caminhamos. Gostava só de terminar esta reflexão lembrando um provérbio zulo de que gosto muito e que diz assim: se queres ir depressa, vai sozinho, mas se queres ir longe, vai com os outros. A experiência da igreja é esta: se queremos caminhar e ir longe, temos de ir uns com os outros e reforçar esta cooperação. E essa será com certeza também a experiência dos missionários e dos cooperantes que nestes locais, nestes países desenvolvem o seu trabalho. O Papa Leão XIV sublinhava também este impulso missionário que nasce dos leigos, dos religiosos, dos padres que querem partir em missão para ajudar precisamente neste desenvolvimento integral destes países. Joana, como é que os missionários são recebidos no terreno? O Frei Mário dizia que muitas vezes as missões são desenvolvidas em condições difíceis, extremas, muitas vezes. Da tua experiência, como é que os missionários são recebidos? Como é que eles se integram para procurar desenvolver a sua missão? E como é que se partilha esta ideia de igreja construída independentemente da geografia? Porque há um intercâmbio aqui, um intercâmbio que o próprio Leão XIV falava também. Eu penso que, sobretudo, e aqui focado também muito na minha experiência em Moçambique e noutros contextos, sinto que quando as pessoas são olhadas com dignidade, há esta intenção do trabalho em conjunto, porque percebem que realmente há uma equipa, não é? Há um interesse comum em ver as coisas correrem bem, há um interesse comum em acolher, há um interesse comum em fazer crescer em conjunto. E penso que muitas vezes os missionários são encarados desta forma, não é? Primeiro há uma alegria imensa de quem recebe, porque se sente visitado, acolhido e se sente colocado em primeiro lugar, porque há alguém que chega para trabalhar em conjunto, e eu senti isto muitas vezes. E depois há este fortalecimento da relação que vai acontecendo enquanto
os trabalhos se vão desenvolvendo e as pessoas vão confiando cada vez mais nesta preocupação, não é? E por isso, eu acho que este olhar com dignidade e que é recíproco é um ponto de partida muito importante para os trabalhos que são desenvolvidos. Não interessa a geografia, não é? Porque quando trabalhamos com pessoas e para pessoas, temos que nos olhar como iguais. E acho que este é um princípio do Evangelho e é um princípio que se sentia também, ou que eu senti na Praça de São Pedro, na missa do final do Jubileu Missionário e dos Migrantes, é que muitas pessoas diferentes no mesmo contexto a procurar esta renovação e a procurar esta descoberta do caminho, não é? Esta mudança, esta continuidade. E sinto que é isto que se sente também nas diferentes geografias, independentemente das dificuldades, quando estamos juntos a trabalhar para o mesmo objetivo, que é definido em conjunto, e é isso uma coisa que a cooperação também procura fazer, não é? Não somos nós ou não são as instituições que definem o que é preciso, é definido com as pessoas, é trabalhado com as pessoas e só assim podemos chegar então àquilo que é o bem comum e àquilo que procuramos fazer. Frei Mário, como alargar esta celebração do Jubileu aos países destinatários da missão? Podemos correr o risco de fazer da celebração do Jubileu uma celebração centrada em Roma que depois não se espalha pelos países de missão, não se espalha, não se alarga a celebração a outras geografias distantes até da centralidade de Roma? Eu creio que não é só uma questão geográfica e que o Papa Francisco, quando escreveu a bula A Esperança Não Confunde, que proclama o Jubileu, ele já pedia que houvesse 8 grupos que estão presentes de uma forma ou de outra em todas as sociedades. Eu lembro, por exemplo, doentes, idosos, presos, jovens, os mais pobres e mais vulneráveis. Há grupos que estão presentes em todo o lado. E o Jubileu, na Bíblia, no livro do Levítico, no capítulo 25, tem uma dimensão religiosa, mas tem, sobretudo, uma dimensão social. E eu creio que o grande risco para a Igreja, nesses países como no nosso, em todos os países, é esquecer a dimensão social. E, neste sentido, o Papa Francisco tinha muito claro, e mesmo na mensagem para o Dia Mundial da Paz deste ano, há 3 grandes sinais que o Papa pede para o mundo e que me parece que estão muito esquecidos. Acabar com a pena de morte, que em vez de se gastar dinheiro em armas que vão sempre parar ao bolso dos mais ricos, se crie um fundo para acabar com a vergonha da fome e que haja, até por questões de justiça ecológica, um perdão de dívidas impagáveis. E este perdão não é só dizer então não pagam mais e começa tudo outra vez. E isso no Jubileu do ano 2000 já foi muito trabalhado por muitas organizações, é que o dinheiro que devia ser reembolsado aos países mais ricos seja gasto nos países devedores, em educação, em saúde, em infraestruturas de água, saneamento. Então, é que esse dinheiro possa reverter para o bem da população desses países, em vez de vir enriquecer muitas vezes a especulação dos países que, aproveitando-se da poluição, da ganância que muitas vezes explora os outros Estados, vão enriquecendo, mas vão, de facto, roubando e vão discriminando os outros países e, obviamente, os outros povos. Há uma dimensão de compromisso que se quer propor a partir dessa celebração do Jubileu? Sem dúvida. Eu creio que nós, como cristãos, não podemos celebrar o Jubileu se esta peregrinação, se posso dizer, religiosa, este irmos ao encontro de Deus, não tiver uma dimensão de libertação social concreta na vida das pessoas, e em cada comunidade é preciso dar sinais concretos disto, porque senão fazemos só uma festinha e amanhã está tudo igual a ontem. Então o Jubileu assim não significa nada. Jubileu é libertação, é começar de novo, de uma maneira nova, de uma forma mais justa. É isso que temos na Escritura, é isso que temos de tornar atualidade. E foi isso que a Fundação Fé e Cooperação procurou fazer também. Sem dúvida. E continua a procurar, porque o Jubileu não acaba neste sentido. Sem dúvida. Olharemos já de seguida para o Evangelho e talvez também, a partir da análise ao Evangelho, haverá esses reptos que daremos continuidade. Abrimos agora caminho à análise à liturgia do próximo domingo. Vamos fazê-lo com o Padre João Lourenço. Neste 29º
domingo do tempo comum, temos um tema muito importante, porventura não muito presente na nossa vida, mas importante no que diz respeito à esperança que a palavra de Deus nos motiva através da liturgia. E esse tema importante é o tema da intercessão. Ou seja, em relação à intercessão, está também ligado o tema da oração. E então temos aqui, nos textos da nossa Eucaristia, algumas representações de como a tradição bíblica nos foca, nos apresenta, nos testemunha aquilo que é a intervenção, designadamente, de Moisés para com o povo de Israel. Ora, a intercessão abre-nos não apenas à dinâmica da nossa fé, mas também abre-nos à atenção do outro. E orar e interceder cria em nós esta consciência, eu diria, de alguma forma, social, mas religiosa, comunitária, participativa, que nos interpelam na ordem de vivermos uma esperança em dinamismo, em partilha com os demais. Aliás, nós temos aqui nestes domingos últimos do tempo, do ciclo litúrgico que estamos a viver, nós temos aqui uma série de domingos em que a palavra de Deus nos vem focar muito isto, a questão da oração, a questão da partilha, e nós podemos dizer como elementos fundamentais para construirmos, para fazermos da esperança uma dinâmica da nossa caminhada e não apenas uma atitude passiva de aguardar o que pode acontecer, porque se devemos ser nós, na nossa fé, com o nosso empenho, a construir essa dinâmica de partilha e de comunhão. Escutamos agora o Evangelho de São Lucas, na voz de Leonor João. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a necessidade de orar, sempre sem desanimar. Em certa cidade, vivia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele e lhe dizia: "Faz-me justiça contra o meu adversário." Durante muito tempo, ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo: "É certo que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, mas porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça para que não venha incomodar-me indefinidamente." E o Senhor acrescentou: "Escutai o que diz o juiz iníquo. E Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos, que por eles chamam dia e noite, e iria fazê-los esperar muito tempo? Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa. Mas quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra?" Frei Mário, escutamos este Evangelho de São Lucas e ligamo-lo à primeira leitura do livro do Êxodo. O que extrair deste Evangelho deste domingo? Como ouvimos, o tema central é a oração. E a primeira leitura apresenta-nos este episódio de Moisés, que quando levanta os braços, Israel vai ganhando vantagem, e quando, já cansado, os deixa cair, vai perdendo vantagem. Eu creio que este episódio é um bocadinho a imagem dos combates da nossa vida, dos combates da vida cristã. E de como nós precisamos de levantar os braços para Deus e abrir a nossa vida à ação de Deus para não desanimarmos, para não sermos infiéis a nós mesmos e aos combates da vida que muitas vezes exigem coisas difíceis, coragem, frontalidade, honestidade. E sabemos que no mundo em que vivemos isso nem sempre é muito apreciado e nem sempre ajuda muito. E por isso esta ideia de que os outros nos ajudam a abrir a vida à ação de Deus, para os combates da vida, para que possamos
enfrentar a vida com justiça, com retidão. E justiça é uma palavra sublinhada 4 vezes no Evangelho. Exatamente, porque no Evangelho Jesus vai retomar esta ideia de que é preciso rezar sempre sem desanimar. As pessoas podem dizer, mas vou rezar agora desde que me levanto até que me deito. É que o rezar não tem a ver com recitar fórmulas ou orações, não tem a ver sequer com tempos que precisamos mais de intimidade com Deus. Mas rezar significa sem desanimar no dia-a-dia, no trabalho, na vida de família, nos transportes públicos, em todas as coisas, que a vida esteja aberta à ação de Deus. Tem a ver com o compromisso que falámos lá atrás também? Sem dúvida. E aquilo que Jesus usa é dizer, se até um juiz que era mau e que nem sequer ligava àquela viúva e que não apreciava a justiça que lhe devia, acaba por a atender porque ela não desiste, quanto mais Deus não dará a graça do Espírito Santo, é o que nos diz São Lucas, àqueles que lhe pedem. Porque esta também é uma questão importante. Às vezes nós achamos que Deus não nos ouve, ou às vezes rezamos para tentar que Deus faça a nossa vontade, ou achamos que Deus às vezes ouve mal e está mal informado, então fazemos assim uma espécie de telejornal para que Deus se lembre daquilo que deve tomar conta. Ora, a oração tem muito a ver com deixar que a ação de Deus se torne a nossa ação. Que a graça do Espírito Santo encarne em nós, como encarnou em Jesus, e isso tem a ver com o nosso compromisso, com os combates que assumimos na vida, com a atenção que queremos ter para com os outros, com o espírito de serviço. Isso é aquilo que há de mais profundo, diria eu, na vida cristã. E sublinhar isto. Por cada um podemos desanimar, mas nós sustentamos-nos uns aos outros também neste dinamismo da oração e neste dinamismo do serviço. Joana, ainda que brevemente perguntava-lhe se a oração conduz o voluntário, o missionário ao seu trabalho de também colocar a justiça no lugar certo, não com critérios que o missionário leva, mas conjugar a justiça com o contexto que vai encontrar, com as pessoas que vai encontrar no terreno. A oração e a justiça estão muito ligados. Sim, eu acho que sobretudo este sem desanimar, não é? Porque muitas vezes o olhar externo ou o olhar de quem chega pela primeira vez pode ser de desânimo, pode ser só de descrença, de ver tudo o que parece funcionar mal, tudo o que não resulta, tudo o que aos nossos olhos não faz sentido, tudo o que é injusto. Mas acho que com o tempo e com esta proximidade com as pessoas e com a oração, nos vamos apercebendo que não é assim, não é? Vamos apercebendo que muitas coisas são contexto, outras são cultura, outras realmente são injustiças e as pessoas também não concordam com elas e querem mudá-las. E, portanto, acho que esta oração e este tempo de discernimento ajudam muito a que este desânimo não aconteça e ajudam a procurar, então, quais são as respostas e quais são os caminhos. E acho que é isso que o Jubileu também nos trouxe a nós, enquanto equipa da FEC, foi esta visão do não desânimo, não é? Não desânimo com cortes de financiamento, não desânimo quando o mundo parece correr para outro lado e desta procura constante de então qual é o nosso caminho e o que é que podemos fazer em conjunto para aquela que era a nossa missão. Obrigada, Joana Peixoto. Obrigada, Frei Mário Marçal, por terem vindo ao programa Eclésia, ajudar-nos a olhar estas leituras, mas a também testemunharem aquilo que foi esta experiência de peregrinado neste Jubileu a Roma. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Nós marcamos encontro amanhã na Antena 1, damos-lhe os bons dias quando forem 6 horas. Aqui na RTP, encontramos-nos na próxima segunda-feira, quando forem 15. Até lá, tenha um excelente fim de semana.